Então, quando nós chegamos aqui, primeira coisa, temor de Deus no coração. Como Deus liberou para nós, de nós cultuarmos a Ele novamente. Então vamos já orientar desde os nossos filhinhos, para eles temerem a Deus, quando chegar na casa de Deus. Aqui não é a nossa casa, aqui é a casa de Deus. Na nossa casa nós temos nossa liberdade, aqui nós temos liberdade no Espírito, que Ele nos libertou. Então guarda, tem que ter um temor nosso, da nossa parte, quando nós entramos para a casa de Deus. Guardar o pé é ter reverência, saber na presença de quem nós estamos. Então agora que o Senhor já nos deu essa vacina de manhã, para que nós não venhamos a atrair para nós a ira dele, até mesmo as nossas crianças, nossos filhos, a respeito das vestimentas, de quando chegam. Não vista a sua filha, você que é pai e mãe, não vista a sua filha daquilo que você não vestiria para vir à casa de Deus, porque isso é muito sério. Aqui é a casa do Deus Todo-Poderoso, e o Espírito dele habita neste local, está sobre nós, e ele requer de nós, de todos nós, reverência total. Nossa família, como dissemos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então não vista os seus filhos de roupas das quais você não iria vir aqui com as roupas que você veste o seu filho, a sua filha. Se você tem santo pudor e santa reverência, assim tem que ser nossos filhos também. Isso serve para mim, esse puxãozinho de orelha, para todos nós aqui. Então a partir de hoje, santidade ao Senhor, reverência ao Senhor, porque muitos dos nossos irmãos já estão indo embora daqui, Deus já está recolhendo eles. E eu acredito que a maioria deles estão em status de santificação. E nós também, santidade ao Senhor. Antes de falarmos com qualquer um de nós, primeiro, fala com Ele. Porque nós não viemos aqui apenas para rever os irmãos e os nossos amigos. Viemos aqui para falar com Ele e agradecer a Ele. Então, se você puder dobrar o seu joelhinho, todos nós, as crianças também, vamos dobrar os nossos joelhos e agradecer a Ele pelos grandes feitos que Ele tem feito em nossas vidas. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. As suas misericórdias são santas e não têm fim. Obrigado, Senhor, por desde antemanhã o Senhor já está, ó Pai, nos orientando. O Senhor já está nos direcionando. E eu peço ao Senhor que seja neutralizado agora o veneno da serpente, ó Pai, porque Satanás investiu, Senhor, em todos nós, e o Senhor tem neutralizado o veneno da serpente, ó Deus, em nome de Jesus. Peço também, ó Pai, que o Senhor tire, ó Pai, toda a cauterização, ó Deus querido, da nossa mente, em nome do Senhor Jesus. O Senhor continua sendo o mesmo. O Senhor ainda é aquele que diz: Moisés, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. Minha presença é santa, é gloriosa. Não é de qualquer forma, Moisés, que você vem na minha presença. Primeiro tenha temor, depois tenha reverência. Com temor e reverência se prepare, Moisés, para ver milagres e maravilhas. Coisas que os teus olhos não viram, Moisés. Aleluia. Oh, bendito seja o Senhor. Nossos joelhos se prostram nesta manhã. Começamos o nosso culto de joelhos, ó Pai. Aleluia, porque poderoso é o Senhor, sublime é o Senhor, santo é o Senhor, extremamente santo. O Senhor diz: sede santos, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Ó Deus, o Senhor também diz: eu levantarei o tabernáculo caído de Davi. O Senhor vai levantar a vida espiritual de Israel. Israel voltará, Senhor, a ter temor e tremor diante de Ti. E o Senhor tem trabalhado na vida do seu povo, a igreja. Pai, se algum tabernáculo aqui estiver caído, que o Senhor levante nesta manhã.
Se alguém, Senhor, afastou-se do Senhor, perdeu o temor e o tremor, que nesta manhã, através da sua presença gloriosa, que o Senhor venha nos trazer de volta ao status quo da santidade, ó Pai. A status quo, Senhor, daquilo que nós somos, ó Deus querido, santos. Eu e minha casa, esse irmão e a casa desse irmão, essa irmã e a casa dessa irmã, somos santificados, consagrados ao Senhor. Oh, aleluia! Por isso, ó Deus, nos orienta. Por isso, ó Deus, nos dirige. Por isso, ó Deus, nos conduza. Nós não queremos, ó Pai, ser como aquela geração. Pedir para um homem falar, nós queremos que o Senhor fale, aleluia. Nós não queremos como aquela geração, fala Moisés e nós te ouvimos, e não fale Deus conosco. Não, Pai, nós queremos ouvir a sua voz, ecoar dentro do nosso ser, dizendo, sede santos, porque eu, teu Deus, sou santo. Aleluia, bendito seja o Senhor. Pai, os que se humilham diante da sua presença, com sincero coração, o Senhor diz, humilhai-vos debaixo das minhas poderosas mãos, e eu vou te exaltar, aleluia. Oh, eu te agradeço, ó Pai, por esse temor ter chegado em nosso ser, por essa sensatez ter voltado em nosso ser, ó Deus. O Senhor continua sendo o mesmo, o Senhor sendo o Criador, nós somos os teus filhos, ó Pai. Nem criaturas nós somos mais, somos os teus filhos, porque o Senhor diz, a todos quantos me aceitaram, eu lhes dou o poder de serem meus filhos, aleluia, bendito seja o seu nome. E agora sim, ó Deus, nós vamos nos levantar, entoar um hino ao seu nome, um hino de adoração ao Senhor, e queremos que o Senhor receba, Senhor, com todo o nosso temor, com toda a nossa reverência, com toda a nossa pequenez, e sabedores de quem somos. Nós, como disse Abraão, Deus, eu sou pó e cinza. Isso, Senhor, é aquilo que somos sem o teu Espírito, pó e cinza, e um pedaço de carne podre, é isso que nós somos sem o teu Espírito. Mas com o teu Espírito Santo, nós somos a menina dos teus olhos. Com teu Espírito Santo, nós somos os teus filhos. Com teu Espírito Santo, aquilo que produzia brolhos e espinhos, agora produz frutos para a tua glória. Oh, vamos louvar a Ele, com temor e santo tremor. Aleluia, aleluia. Você que entende na presença de quem você está, abra a tua boquinha santa aí. Dê glórias ao Senhor. Exalte ao Rei, ao desejado das nações. Senhor, o teu amor me arrebatou, me arrebatou. Meu desejo é estar contigo pra sempre, contigo pra sempre. Leva-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que
já provei. Eu quero conhecer teu coração. Conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Como Teu a alma sua vida serve. coração. Uou, uou, grande é o teu amor por mim. Uou, uou, grande é o teu amor. Uou, uou, grande é o teu amor por mim. Uou, uou, grande é o teu amor. Leva-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que eu já provei. Eu quero conhecer teu coração. Leva-me para mais Perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que eu já provei. Eu quero conhecer teu coração. Aleluia, que amor é esse, né, irmãos? Diga assim ao seu vizinho: a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Que Deus abençoe. Aleluia. Senhor, eu quero orar já ganhando tempo para os irmãos que vão contribuir nesta manhã, que trouxeram não somente a primícia dos tempos, mas também, Senhor, as primícias dos valores que o Senhor colocou em nossas mãos. Nós oferecemos primeiro a Ti as nossas primícias, ó Pai. Separamos, ó Deus, aquilo que vem em nossas mãos, as primícias do Senhor. Nós separamos e devolvemos a Ti, porque tudo é Teu, ó Pai. E eu peço que o Senhor nos dê sabedoria para administrar o que fica em nossas mãos, porque nós não temos sabedoria alguma se o Senhor não nos dá a mente de Cristo, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, abençoa, prospera, guarda, fortalece, Senhor, e levanta e exalta os teus filhos em nome do Senhor Jesus. É consagrada essas sementes a Ti, somente a Ti. Amém. Pode sentar, se alguém for contribuir, dá um sinalzinho que o Juninho passa salva. Vamos separar as classes. Glória a Deus. Os pequeninos vão com quem, pastor Elu? Com a tia Mari? Os juniores e os pequeninos, então ok. Os jovens vão, é hoje que começa, né? Então os jovens vão junto com o Dalfré, o pastor Harold, enfim, o senhor, ok. Deve ter revestinha lá no armarinho, viu, amor, para eles. Deus use vocês. E os adultos, pediu o pastor Fernando que Deus falou para nós voltarmos à sensatez de onde nós estamos, né? Ainda, irmãos, algumas pessoas falaram, o pastor Anderson mudou os tempos. Ninguém muda nada, nós estamos na dispensação do Espírito de Deus. Mas às vezes o Senhor nos pede para voltarmos à sensatez, na presença de quem nós estamos e aonde nós estamos. Porque é um espaço que é consagrado ao Senhor Jesus. Amém? Só para vocês terem uma ideia, nesses dias a minha filha estava limpando a casa, e ela estava com short, e ela precisava pegar alguma coisa aqui. A hora que eu vi, eu falei, não, pera um pouquinho aí. Você não pode entrar desse jeito aí na casa de Deus. Volta, põe outra roupa e você entra lá. Ela ficou, mas papai, falei, volta, põe outra roupa e depois você entra lá. Aí ela entendeu. Santidade ao Senhor.
Aleluia. Glória a Deus. Eu não tenho voz de locutor igual o pastor antes, né? Mas Oséias capítulo número 6, por gentileza. Quero ler algo com você que o Senhor disse no meu coração. E é sobre esse louvor que você acabou de cantar a Deus. Entoar ao Senhor. Diz a palavra de Deus, Oséias, capítulo número 6, versículo de número 3. Conheçamos, Oséias depois de Daniel. Porque Oséias é pequeno, né? Diz a palavra de Deus, Oséias, capítulo número 6, versículo de número 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Aleluia. Olha aqui para mim, querido, essa palavra é para a vinda, falando mais da vida de Jesus, a primeira vez. Só que essa palavra serve para nós nesses tempos que nós estamos vivendo. O Senhor já está à porta, fala amém. E nós temos que prosseguir em conhecer a Deus. Nós não podemos, como eu disse aqui em alguns cultos, é um pouco dura a palavra de falar que nós tiramos férias de Deus no tempo que a igreja não estava podendo abrir. Mas nós não podemos nos comportar dessa forma, porque nós devemos continuar buscando conhecer a Deus, que Ele já está à porta. Jesus está voltando. E nós precisamos estar na presença dEle e prossigamos em conhecer. Qual que é o melhor caminho para conhecer Deus? Estudando a palavra de Deus. Qual que é o outro caminho que nós temos aqui? A escola bíblica, o discipulado, que agora está no domingo, mas depois volta de novo para quinta. Se você não fez, você faz. Os cultos de quarta, os cultos de domingo, os cultos de oração. Nós somos um canal que Deus abriu aqui para conhecer a palavra de Deus, mas prossigamos em conhecer o Senhor através da palavra. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos falando nesses dias sobre juízes, mas Deus é fiel conosco, porque nosso intuito é falar sobre a separação das tribos de Israel, tribo do norte e tribo do sul. Mas conversando com o pastor antes, nós achamos que seria importante começarmos falando desde lá de trás. Nós começamos falando desde Gênesis sobre como que tudo isso aconteceu. E nós falamos aqui, há 2 domingos atrás, sobre o povo de Israel, os hebreus passando pelo deserto por 40 anos, antes de entrar na terra prometida. E tudo aquilo que eles poderiam demorar de 40 dias, demoraram 40 anos, por causa da desobediência. E porque eles não estavam preparados para entrar na terra de Canaã. E nós falamos sobre isso e nós já estamos em Canaã no nosso estudo. E nós falamos sobre as tribos já separadas na terra de Canaã. Quando as tribos foram separadas, os irmãos vão colocar ali daqui a pouco o mapa para você dar uma olhada. Quando as tribos foram separadas, o intuito não era que as tribos fossem separadas, a união entre elas. A divisão de terras foi para que cada família cuidasse da sua terra, mas não com o intuito delas se separarem, para estar juntas no pensamento de servir a Deus. Quando eles foram conquistando as terras onde estavam os cananeus, ali vivendo nas terras que não eram deles, eles tinham que expulsar aquele povo de lá. Mas era para eles trabalhar em união, em conjunto. Era assim que Deus pensava. Em alguns movimentos que foram feitos naquele tempo, algumas tribos se uniram para que um ajudasse o outro a conquistar a terra de um, depois o outro ajudava o outro a conquistar a terra do outro. E eles se uniram para fazer esse trabalho. Nesse tempo, foram levantados juízes para estar na frente deles, para estar dando direcionamento. Os juízes, eles tinham tanto autoridade política e também autoridade militar, para poder fazer o povo avançar. Pense que nesse tempo, eles saíram de do Egito, escravos. Eles não tinham experiência com guerra, né?
Quando eles chegaram lá, eles já estavam treinados para guerrear, para conquistar a terra que era deles, né? Mas eles sozinhos, com as tribos divididas, que as terras foram divididas proporcional ao tamanho das famílias, né? Quando eles foram divididos, eles não tinham força divididos para conquistar a terra que era deles. Então eles se uniam e conquistavam. E os juízes ajudavam eles nessa conquista, nesse direcionamento para conquistar essas terras, né? Se nós olharmos o mapa, por favor, slide 28, Chacon. Quando eles foram avançando, nós já falamos de alguns juízes, nós estamos agora falando do quinto juízo. Eu quero começar lá no quinto juízo, onde Deus levantou Gideão. Quero voltar nesse assunto aqui. Isso, obrigado, Jacó. Aqui são as divisões das tribos, né? Todas as tribos estão aqui. Talvez você não consiga enxergar daí, mas todas as tribos estão aqui divididas. E essa divisão, conforme o povo de Israel chegou na terra, que eles já conquistaram a terra que era deles, eles foram se desviando da presença de Deus. Vinha um juiz, lideravam eles por um tempo, a terra prosperava, Israel prosperava, mas passava o tempo, eles se desviavam, aquele juiz morria, eles se desviavam da presença de Deus. Depois eles clamavam novamente, né, socorro a Deus, e Deus socorria eles, e eles voltavam novamente à presença de Deus. Levantavam um novo juiz, Deus socorria eles, e eles voltavam de novo a prosperar. Quando nós falamos aqui, lá no slide 28, que eu estava ali, porque ele vai ficar tirando toda hora, porque o povo me vê lá em casa também, que está assistindo em casa, né? No primeiro estudo, até os outros 5 juízes, se você pudesse assistir a aula na sua casa anterior, que você vai entender, a opressão estava vindo da Mesopotâmia, que fica aqui em cima. A pressão que estava vindo sobre eles era de cima. Eles se juntaram, né? E eles venceram os adversários que vinham da Mesopotâmia. Dessa vez, os adversários estavam vindo de Midian, os midianitas, e tinha a ajuda dos amalequitas que ficavam desse lado. E eles pressionaram tanto Israel, queridos, imagina uma terra que foi dada para um povo, aquele povo estava na terra que Deus deu, e eles estavam fugindo dos adversários. Foram morar em montanhas e em cavernas. Tudo isso porque se desviavam da presença de Deus. Queridos, você que não está acompanhando, vou recapitular um pedaço para você entender. Quando Deus deu a palavra, quando eles chegaram na terra prometida, a palavra que era direcionada para eles era expulsar todo o povo que estava na terra. Todos. Não era para ficar ninguém no meio deles. Não era para ficar ninguém além dos hebreus. A terra era para um povo prometido. Queridos, tem coisa que Deus dá para você que é para você. É para você e para a tua casa. Tem coisas que não é para você dividir com pessoas que Deus não permitiu que você dividisse. Não estou dizendo de comida, essas coisas. Estou dizendo de algo, de promessas. Tem promessas que Deus direciona para a tua casa, que é para a tua casa. Vai ser para você, vai ser para o seu cônjuge e vai ser para os teus filhos. Promessas do Senhor para você. O povo de Israel tinha uma ordem de Deus. E ordem de Deus, querido, não é para ser questionada, é ordem para ser cumprida. E eles não fizeram o que Deus pediu que eles fizessem. Eles não expulsaram os adversários. E os motins, quando começavam do meio do povo, começavam exatamente do povo que não era hebreu. Do povo que não tinha a visão de quem era Deus. Não conhecia a história dos antepassados dos hebreus. O que Deus fez livrando o povo do Egito. Não conheciam. E começavam a falar no meio do povo, isso ia ganhando força, o povo ia distanciando, né? E estava virando escravo dentro da terra que Deus prometeu. Novamente, estavam fugindo para as montanhas, diz a palavra de Deus, e estavam fugindo para as cavernas. Tudo que eles plantavam, os midianitas iam lá e destruíam. Eles plantavam, a terra dava, porque a terra era boa, manava leite e mel, como Deus tinha dito, porém não prosperavam, porque os midianitas destruíam. Os inimigos, queridos, que não são destruídos da nossa vida, que não são tirados, eles vão nos destruir se nós não tirarmos da nossa vida. Tudo aquilo que é nosso inimigo tem que ser tirado da nossa vida.
tirado mesmo. É abandonado mesmo. Porque se não for abandonado esses inimigos da nossa vida, lá na frente eles vão nos levar a nos desviar da presença de Deus. Nós não somos mais escravos, fala amém. Nós somos livres no Senhor. E como os livres do Senhor, uma vez livres para Deus, livres somos. Para Deus nós somos livres. Nós somos atacados diariamente para voltar de novo a servir as coisas que nós fazíamos antigamente, que era contra a palavra de Deus. Nós somos pressionados diariamente, a nossa carne, a nossa alma, pressionada a pensar nas coisas da forma que nós pensávamos antes. Mas nós temos que pensar, não, eu não sou mais escravo disso. Eu não preciso mais disso. Eu tenho uma realidade nova que Deus me deu. E uma vez dado, é minha. Eu não vou abrir mão. Você vai tomar posse de tudo aquilo que é teu, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E Deus levantou, querido, depois do povo clamar, Deus levantou o Gideão como quinto juiz de Israel. Abre para mim, fazendo um favor, Jacom. Aleluia. Gideão foi levantado da tribo de Manassés, foi o quinto juiz de Israel, e a paz durou mais de 40 anos. Vá um pouquinho à frente, por favor, mais um. Daqui vinham os adversários de Midian e os amalequitas. Gideão foi levantado, e Gideão era da tribo de Manassés, que era dividida, meia tribo de Manassés aqui, meia tribo de Manassés aqui, um do lado do Jordão, outro do outro lado do Jordão. E a tribo de Gideão estava nesse local. Foi levantado, ele morava em uma dessas meias tribos que a Bíblia não especifica, né? E aqui eu quero ler com você Juízes 7, capítulo número 23 e 24, que é algo que era do coração de Deus. Era da forma que Deus tinha pensado que acontecesse. 7, capítulo 23 e 24. Diz assim a palavra de Deus. Não precisa voltar não, viu, Jacó, por favor. 7, 23 e 24, diz assim: Então os homens de Israel, de Naftali, de Asser e de todo Manassés foram convocados e perseguiram os midianitas. Também Gideão enviou mensageiros por toda a região montanhosa de Efraim, dizendo: Descei de encontro aos midianitas e tomais as águas até Bet-Bará. E também o Jordão, convocados todos os homens de Efraim, tomaram-lhes as águas até Bet-Bará e também o Jordão. Olha aqui para mim, querido, eles estavam fazendo o que deveriam fazer. As tribos que foram convocadas estavam tudo assim. O Gideão estava aqui, as tribos estavam em Manassés, Efraim está aqui. Eles se juntaram para uma causa. É dessa forma que Deus tinha pensado que fosse. Lembrando que esses ataques adversários não eram para ter acontecido. Por quê? Porque se o povo tivesse ficado na presença de Deus, primeira coisa, ter expulsado todos que estavam na terra. E segundo, não se desviar da presença de Deus. Tinha dois erros que tinha acontecido. E esses erros estavam abrindo brecha para que os inimigos atacassem. As brechas abrem espaço para o inimigo nos atacar. As brechas que nós abrimos em nossas vidas abrem espaço. Por isso, querido, erga os muros, fecham as brechas, para que Deus não entre na tua vida. Perdão, para que o Satanás não entre na tua vida. Para que você não seja atacado. Erga os muros, fecham as brechas. Que se tiver algo na tua vida que dá espaço para o Satanás entrar, não permite. Porque ele é ladrão. Ele vai querer matar, roubar e destruir. Para isso que ele está aqui, né? Então, queridos, fecha todas as brechas em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Mais um pouco à frente, abra sua Bíblia aí, em Juízes 8, 22. Começa a nascer o pensamento do povo de Deus em levantar um rei. Capítulo número 8, versículo número 22. Estou voltando só para recapitular um pouco, já vou entrar na aula de hoje. 22 diz assim: Havendo
Abimeleque, reinado 3 anos sobre Israel, enviou Deus... Será que eu estou lendo certo? Não, estou lendo o 9. Eu estava testando, não sei se estava esperto. 8:22 diz assim: então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, assim tu, como teu filho e o filho do teu filho, porque nos livraste das mãos dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós, e o Senhor sobre vós dominará. Olha aqui para mim, queridos. Aqui uma decisão correta. Eu não vou dominar sobre vós. Deus domina sobre vós. O pensamento do povo de Deus querer um rei já começou a minar na cabeça deles. Eles queriam um líder físico. Aqui eles estavam sendo direcionados teocraticamente. É isso, né? Ele estava sendo dominado por Deus. Quem estava instruindo deles era Deus. O rei deles era Deus. O direcionamento vinha direto do céu. Mas eles queriam uma pessoa física. Começaram a clamar, começaram a minar a vontade de ter um rei para eles. E mais um pouco adiante, uma decisão sábia de Gideão. Mas olha já no 25, no 24. E lhes disse: uma petição vos farei. Dai-me a cada um de vós os brincos de ouro, os despojos. Os vencidos de fato usavam brincos de ouro porque eram ismaelitas. Disseram eles: de boa vontade os daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou um brinco do seu despojo. E foi o peso dos brincos de ouro que ele pediu, 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos, as cadeias e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, e afora os acorrentes que estavam no pescoço dos camelos. Fez Gideão desse ouro uma estola sacerdotal e a pôs na cidade em Ofra. Todos o Israel se prostituiu ali após dela, a qual veio a ser tropeço a Gideão e a sua casa. Olha aqui para mim, querido. Uma decisão sábia, no versículo após, uma decisão fora da presença de Deus. Uma decisão errônea. E aqui você viu, custou para Gideão e para os filhos de Gideão, para a família de Gideão. Por isso que eu acabei de dizer agora, vigia. Se você está na bênção hoje, ora. Se você ainda não está na bênção, ora também. Mas se você está na bênção, ora, porque após uma vitória vem um ataque de Satanás. Ele fica ao redor todo o tempo. Gideão tinha tomado uma decisão certa, logo depois tomou uma decisão errada. E fez o povo se prostituir diante de uma estola feita com os brincos que ele recolheu. Vigia, queridos. Os filhos de Gideão tentaram ser juízes à força. Um dos filhos de Gideão, que era de uma concubina dele, chamava, esqueci o nome, Abimeleque. Matou 70 irmãos dele para que ele fosse levantado como juiz. 70 irmãos. A morte veio para a casa de Gideão por causa de uma decisão errada. O povo de Israel, querido, eles não tinham profundidade com o Senhor. Sabe aquilo que nós acabamos de ler em Oséias? Não prosseguia em conhecer a Deus. Nossa geração, queridos, nós conhecemos Deus através da palavra, através de experiência. Nós passamos por nossos filhos, que eles devem ler a palavra, mas nós devemos levar eles para a escola, da escola da Bíblia, trazer eles para a igreja. É nossa função, colocar eles na presença de Deus. Mas primeiro nós estarmos na presença de Deus. Nós não podemos falar de algo que nós não sabemos, não conhecemos. Seus filhos têm que ver em você o quanto Deus é poderoso. Porque se eles só virem aqui, ouvirem a escola da Bíblia, ou o pastor pregando aqui, se eles ouvirem só esse direcionamento, eles chegam em casa e falam assim: mas eu não vejo dentro da minha casa. Meus pais vão e não vêem na minha casa. O que está acontecendo? Eles têm que ver na tua vida também que você é uma pessoa de Deus e o que Deus faz na tua vida e através da tua vida. Os filhos de Israel não tinham profundidade.
Tanto é que eles viviam na presença de Deus quando tinha um juiz. Morria o juiz, o povo de Israel se desviava. Por favor. Aliás, fica à vontade, irmãos, para vocês falarem, dar alguma opinião. Pastor Rodrigo, fica à vontade, viu? Pastor Anderson, todos aqui, em nome de Jesus. O Fernando abriu uma brecha aqui, né, para falar de filhos. Eu e o Fernando, esses dias, nós temos enfrentado grandes lutas, né? E eu sou uma pessoa, né, que, não querendo me envaidecer aqui na sua frente, mas eu gosto de orar muito. O dia que eu não quero orar é o dia que eu mais oro. Falo, é hoje que eu tenho que orar. E no meio dessas muitas lutas, né, eu falei, Deus colocou no meu coração que eu precisava de ajuda espiritual. Alguém para estar ali junto comigo na oração, na consagração. E eu falei, Deus, quem que eu vou procurar? Eu queria alguém com o mesmo espírito de luta. Eu trago no meu coração. Tá ligado? Tá ligado? Tô falando, acho que é a máscara, então. Eu sou uma pessoa, como diz o pastor, uma pessoa aguerrida, né? Eu gosto de lutar. Aí eu falei, Deus, eu queria alguém com o mesmo espírito que eu, que tem que me entender, porque você sabe que tem pessoas que não te entendem, né? Aí quem que eu vou chamar para orar? E tinha que ser lá dentro da minha casa. O Fernando já estava comigo. E era uma coisa muito séria. Aí o Espírito Santo falou, mas você não está sozinha, tem alguém lá em cima. A Nicole em cima, porque eu moro no sobrado, o quarto dela é em cima. E aí eu falei, Nicole, vamos lá. Ela, o quê, mãe? Eu falei, eu estou com 1 litro de óleo aqui, eu vou consagrar ele a Deus, nós 3 aqui, e nós vamos derramar o óleo nessa peleja, né, amor? Amém. E ela falou, a mãe agora endoidou de vez. Falei, é você mesmo, filha. Aí nós fomos fazer o que Deus colocou no meu coração, ungir os lugares que Deus colocou no meu coração. Aí eu e o Fernando orando, profetizando e ungindo, aí ela começou a cantar dentro do carro. E louvor de guerra, né? Falei, Deus, ela entendeu o negócio. Glória a Deus. Eu e o Fernando orando, ungindo, o coamo, né, amor? Acho que era coamo, né? O pastor Celso que levava o coamo. Glória a Deus. E ela cantando dentro do carro, né? E foi uma experiência maravilhosa, o qual o Senhor deu resposta, né, amor? Glória a Deus. Veio. Então, isso que o Fernando está falando aqui, de você, o seu filho tem que ver em você. E às vezes você olha para ele e fala, nossa, mas o meu filho é ele mesmo, querido. De repente, Deus não quer que você só mostre para ele. De repente, Deus quer que você use ele. E eu dizia, Deus, aonde tiver 2 ou 3, ali o Senhor se faz presente. Cordão de 3 dobra, não se quebra fácil. Amém. É a Nicole mesmo. E foi uma experiência espetacular, né, amor? Amém. Glória a Deus. Então, isso que o Fernando está fazendo aqui, se você ainda não fez, experimente fazer. Né? Compartilhar com seu filho as suas experiências espirituais. E ele tem que estar no mesmo espírito que você. Porque nós estamos numa guerra. Glória a Deus. E o Fernando falou, não dei brecha. Você que gosta de filme de guerra, você já viu algum soldado na guerra marcando toca, né? Como diz o outro? Não. Ele tem que vigiar 100% do tempo. Senão, o que acontece com ele? Ele leva uma bala, Morre. É morto. É uma guerra mesmo, querido. E eu tenho uma frase que eu trago no meu coração, que eu ouvi do meu professor de teologia. Ele dizia assim, o mundo espiritual, ele ganha mais força, porque muitas vezes o crente não tem consciência dele. E ele dizia no término das aulas dele, o inferno é tão real quanto o mundo físico. O mundo espiritual é tão real e às vezes ele se torna mais forte por conta disso. Nós não temos percepção. O povo de Israel, Deus falou, tira os inimigos. Não é para ficar ninguém. O que eles fizeram? Deixaram o inimigo. Não era para ter deixado. E depois os inimigos se levantou contra eles sorrateiramente. Porque muitos deles se casaram com mulheres que não eram para se casar. Então, disfarçadamente. Uma coisa também que eu trago sempre no meu coração. O diabo, quando ele vai atacar a nossa família, ele não vem de chifre e rabo. Ele vem cheirosinho, né, amor? Bonitinho. Você olha e fala, nossa, é um anjo de luz esse cara. E, na verdade, é Satanás querendo roubar a nossa família. Né, amor? Glória a Deus. Obrigada. Só para os irmãos saber, eu tinha sido dispensado do meu trabalho depois que eu confessei, testemunhei, perdão,
aqui no altar, uma bênção que Deus tinha aberto para mim há um tempo atrás, né, que eu saí do trabalho, meu emprego 2 dias depois. Eu fui dispensado do emprego nessa crise toda, faz uns 30 dias já que eu fui dispensado. E aí eu, como mandando currículo no mercado, aí não encontrava nada para me encaixar de volta, né? E eu falei, vou fazer algo para mim. E busquei fazer algo para montar um negócio para mim não precisar, porque eu não estava encontrando alguma coisa para fazer. E mandando currículo por aí. E eu mandei currículo em várias empresas, inclusive mandando para o irmão Tiago, não está aqui hoje, mandando para o irmão Tiago tudo que eu encontrava de emprego, né? E aí uma dessas empresas que eu mandei currículo direto, nunca chamou para trabalhar, eu mandei o currículo, tinha uma vaga disponível, e aí eu peguei e falei assim, essa vaga vai ser minha. Aí a Zilda falou, vamos lá ungir? Falei, vamos ungir. O que ela falou do óleo foi isso aí. Nós oramos, e fui lá e ungei a fábrica. De noite, passei com o carro só jogando óleo em volta da fábrica. Joguei óleo tudo em volta da fábrica. Falei assim, eu vou entrar nessa fábrica. E eu vou entrar nessa fábrica, dia 26 eu começo a trabalhar nessa fábrica. Na outra segunda-feira eu começo a trabalhar nessa empresa já. Né? Naquela vaga que eu busquei a presença de Deus. O próprio Deus, ele reconheceu a confiança que nós tivemos nele. Né? Falando, Deus, o Senhor pode abrir essa porta, o Senhor pode abrir. E eu vou começar a trabalhar dia 26 nessa fábrica. Deus é fiel, né? Eu fui passando vários processos, eu falando, pastor, ajuda eu em oração, que só Jesus na causa, né? Pedi para o pastor também orar, né? E a porta foi aberta por causa da determinação e a confiança em Deus, né? Determinação em Deus e confiança em Deus, para a honra e glória do Senhor. Amém, queridos? Muitas coisas a gente não entende quando acontece, mas quando acontece, tem coisas que a gente chora o tempo que precisa chorar, né? Depois bate a poeira e vamos para a luta, né? Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter que trabalhar, né? Não tem jeito, né? Para a honra e glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Passa mais um slide, por favor. E, queridos, depois dessa queda de Gideão, esse povo querendo levantar alguém para liderar, por 40 anos teve tranquilidade. Deus levantou depois Tolá, da tribo de Issacar. Eu fiz uma seta. Passa mais um, fazendo favor. Mais uma. Isso eu já li. O 6º juiz de Israel, da tribo de Issacar, Tolá. Observe uma coisa. Sempre é de uma tribo. Não há exclusividade na questão dos juízes, né? Deus estava contando alguém que tinha coração disponível e espírito de liderança militar e político. E ele encontrou em quase todas as tribos. Você pode ver que não há preferência nesse caso. Todo lado vinha. Acho que Deus já fazia isso de propósito, já permitia isso de propósito para não ter, não criar entre eles uma tribo que é queridinha de Deus. Não tinha aqui, né? Deus permitia que vinha um de cada lado, né? Deus levantou da tribo de Issacar o 6º juiz, Tolá, e durou a paz em Israel por 23 anos. Toda vez que troca o juiz aqui, eu estou falando que se desviaram da presença de Deus, depois daquele que morreu, e veio outro juiz, e eles foram para a presença de Deus novamente. Pode passar mais um. Eu não vou contar nada sobre Tolá, porque a Bíblia não relata nada específico para mim detalhar para você, por isso que eu estou passando para outro. Deus levantou depois Jair, da tribo de Manassés, o 7º juiz de Israel, e a paz durou por mais 22 anos. Juízes 10, do 3 ao 5. Passa mais um, por favor. Aí, o que eu escrevi ali. Mais uma vez, os israelitas pecaram contra Deus, adorando outros deuses, Baal e a deusa Astarote. E eles sofreram novamente nas mãos dos filisteus e dos amonitas. Juízes 10, capítulo 10, versículos 5 ao 7. E foram escravizados por 18 anos. Os filisteus estavam aqui, né? E os amonitas estavam aqui. Foram escravos por 18 anos. Eu acho essa palavra importante dizer. Lembre-se sempre, o povo foi liberto da escravidão por Deus do Egito. Veio para o deserto e entrou na terra que era deles. Não expulsou todos os povos, tornaram escravos daqueles povos. Os filisteus não eram para estar ali. Mas como eles não fizeram da forma que Deus mandou, virou escravo do povo.
filho dos filisteus. E eles clamavam a Deus e Deus mandava um socorro. Pode passar mais um. Deus levantou Jefté da tribo de Manassés, o 8º juiz em Israel. E a paz durou por mais 6 anos. Querido, Jefté era filho de uma prostituta. Era o mais improvável da casa de Manassés, da casa da família de Jefté. Deus levantou ele e colocou ele como o 8º juiz. Eu quero ler com você Juízes 11, versículo de número 11. Diz assim: assim Jefté foi com os anciãos de Gileade, e o povo os pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté repetiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Capítulo número 12, versículo número 7. Jefté julgou Israel 6 anos. Então faleceu Jefté, o gileadita, e foi sepultado numa cidade em Gileade. Querido, o mais improvável, Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, né? Quer uma coisa louca de Deus? Eu. Pronto, tá aí. Pronto, quer uma coisa louca de Deus? Não fica olhando com essa cara assim, eu sou santinho. Eu já estava certo que eu ia ser de Deus, tá? Não fica olhando com essa cara aí não, só, eu vou puxar sua capivara, hein? Eu vou puxar sua capivara, igual diz o outro. Se olhar para você e falar assim, eu era totalmente improvável. Olha, uma pessoa que, olha, não tinha como ser de Deus, era eu. Não era só, penso que não era só eu que antes de ser de Deus odiava crente, né? Não é só eu, né? Nós a maioria, não aguentava, não suportava falar de crente, né? E hoje nós estamos aqui, coisas improváveis. Jefté era algo improvável, mas Deus escolheu ele para liderar o povo. Você, na ótica que você vivia, no mundo que você vivia antes, era algo improvável. André empinando moto para cima e para baixo, caindo de moto, era algo improvável. Pastor no pagode, né, pastor? Depois vocês cortam aí. Né? Era algo improvável. Mas eram essas coisas improváveis que Deus faz. E levanta você e coloca você como líder. Coloca você como pessoa testemunha de Deus. Carta de Deus. Olha, eu passei a ser carta de Deus. Você passou a ser carta de Deus, pastor Rodrigo. Olha que coisa. Né? Pastor Rodrigo cabelinho aqui na frente, igual o Ronaldinho, né? Veio trabalhar em São Paulo, deixou a namorada lá na cidade. Coisas improváveis. É dessas coisas improváveis que Deus faz. Da casa de Jefté é o improvável. Mas quando Deus escolhe, querido, quando Deus vai com a sua cara, e Deus foi com a sua cara, né? Deus te leva você a viver experiências maravilhosas. Em nome de Jesus. É verdade, Débora? Era improvável, hein, Débora? Era bem improvável, hein? A Débora já foi roqueira, então, e aí? Era improvável. Está aqui na presença de Deus, louvando o Senhor, né? Deixando Deus usar o talento dela, né? Esse é o nosso Deus, né? Por isso, querido, a maioria das vezes, quando eu me converti, até hoje, eu sou o único crente da minha família, né? E quando eu fui para Cristo, eu fiquei um tempo sem falar com a minha família, assim, porque eu não vou falar, porque eles vão questionar, vão arrebentar eu de falar, colocar um monte de questionamento, né? Ficar bem longe agora, né? Fiquei bem longe, e eles também não procuraram, falaram, não quero nem falar com aquele crente, acho que falaram assim, não quero nem falar, né? E basicamente, assim, eu nunca discuti com a minha família sobre Deus, sobre Bíblia, sobre crença, né? E todo problema que tem na minha casa, lá na casa da minha mãe, né, dos meus irmãos, tudo, eles ligam para mim. Né? Liga para mim e fala, pergunta, e aí, o que você acha? Como é que nós vamos fazer? Como é que a melhor gente vai fazer? Por que acontece isso? Porque eles não querem reconhecer. Mas reconhece que existe um Deus na minha vida. Né? Eles não querem confessar. Né? Eles não querem falar, não assume. Mas sabe, né, que eu sou um homem de Deus.
Talvez as pessoas à sua volta não querem confessar, não assumem publicamente, mas sabe que Deus da sua vida pode fazer muita diferença, faz toda a diferença o Deus tem na sua vida, né, pastor? Faz toda a diferença. Amém, queridos? Jefté era algo improvável, mas Deus foi com a cara dele e colocou ele como líder. Aleluia. E porque ele era filho de uma prostituição. Porque ele era filho de uma prostituição. Ele não era um filho legítimo da família legítima da casa dos pais deles. Né? Ele era um fruto de uma prostituição. Né? Foram escolher justo um filho de uma prostituta. Né? Aí eu acho que os irmãos falaram assim, fala sério, hein, Deus? Ele foi expulso. Jefté foi expulso da família dele. E foi atrás dele e levantaram ele como líder. Ele foi expulso da casa dele, não morava junto com a família dele. Ele foi expulso e foi levantado como líder. Né? Aonde abundou o pecado, superabundará a graça de Deus. Amém, querido? Essa é a palavra que Deus tem para você, em nome de Jesus. Depois disso, Deus se irou contra Israel. Queridos, veja bem, de todo o relato de Juízes, tem um versículo que eu vou ler com você, está em 10, Juízes 10, do 11 ao 16. Deus se irou do povo adorar outros deuses. Queridos, não troque Deus por nada. Não troque Deus por nada. Porque não há nada compatível a nem 1% do que é Deus. Nada compatível a 1% do que é Deus. Se eu pegasse 1% de quem Deus é, não tem nada compatível a Ele. Nada, nada. Não troque, porque isso aí vai ser arrependimento na certa. Né? E Deus se irou quando o povo foi adorar outros deuses. Olha o que Deus falou em Juízes 10. Eu quero ler porque é até interessante. Todo mundo fala muito, se fala muito da misericórdia de Deus, que de fato Deus é misericordioso, de fato é. Mas Deus se ira também, né? Juízes 10, versículo número 11. Respondeu o Senhor, depois do povo questionar: não vos livrei dos egípcios, dos amorreus, dos amonitas e dos filisteus? Também os sidônios, os amalequitas e os maonitas vos oprimiram? E quando clamastes a mim, não vos livrei da sua mão? Contudo, vós me deixastes a mim e servistes a outros deuses, pelo que não vos livrais mais. Não vos livrais mais. Ide e clamai os deuses que os escolhestes, que eles vos livrem do tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos, fazemo-nos conforme tudo quanto parecer bem. Tão somente te rogamos que nos livres hoje. Então tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. E o Senhor não pôde mais suportar a angústia de Israel. Aleluia. Queridos, Deus se irou. Falou assim: eu não fiz isso para vocês? Não livrei vocês até hoje? E vocês não foram escolher outros deuses? Pede para eles agora livrar você. Pede para eles livrar vocês. Deus se irou. Mas quando há arrependimento, há perdão e o agir de Deus. Há perdão e o agir de Deus. E o povo se arrependeu, jogou os deuses fora rapidinho e falou assim: o que nós fizemos? Agora Deus lembra. O homem ficou bravo, né? Na linguagem nossa de hoje, ele falou assim: agora o homem ficou bravo. O homem não, agora o nosso Senhor ficou bravo. Eu falei assim: vamos acabar com tudo isso aqui logo, que vai dar problema agora. Limparam tudo a casa, se arrependeram e Deus fez milagre, teve compaixão. Exatamente, pastora Cléia. Quando nós nos arrependemos de verdade, Deus tem compaixão de nós. Deus às vezes se ira com a nossa atitude, com certeza, querido. Pense você como pai, quando você faz tudo para um filho, tudo certinho, e o filho ainda faz algo que desagrade você. Você não fica irado? Você fica bravo, misericórdia, né? Esses dias a Nicole estava umas 2 semanas pedindo um McDonald's para mim. 2 semanas. 2 semanas, cada 20 minutos pedindo um McDonald's, ninguém merece. E eu suportei essa pressão por 2 semanas. Ela pedindo um McDonald's. Aí eu saí daqui um domingo passado. Saí domingo daqui e eu falei, vou lá buscar o seu McDonald's. Chegou o dia da sua bênção. Fui lá, busquei o McDonald's dela, peguei, ela comeu o McDonald's dentro do carro, desesperado. Joia, tava kits. Aí fiquei em casa, vim para o culto à noite, assisti o culto aqui, domingo passado, na live.
Aí eu estava aqui no culto, saí daqui, fui embora para casa, falei assim, vamos comer qualquer coisa, que eu estou cansado, quero dormir. A Nicole falou, eu não vou comer nada. Eu não vou comer nada, porque eu quero é arroz branco, eu não vou comer mais arroz integral. Quando eu como arroz integral, vou ver se nós perdemos um pouquinho de peso, que só por Jesus. Eu só quero agora arroz branco. Se não tiver arroz branco, eu não aguento mais comer arroz integral, eu não vou comer. E não vou comer nada também. Você acha um negócio desse? Igual diz o pastor. Onde já se viu isso, né, pastor? Assim, eu faço tudo para essa menina. Comprei o McDonald's dela de 2 semanas me pressionando. Agora quer que eu vou comprar arroz branco agora, essa hora? Vou lá para o Quali Mais comprar arroz branco? Misericórdia. Eu briguei com ela e fiz ela comer o que tinha lá. E falei para ela, falei, ó, você é ingrata. Você é muito ingrata. Você está sendo ingrata agora. Você está sendo ingrata agora. Porque eu te dei o McDonald's, e você sabe que eu compro arroz branco. Não vou comprar agora, porque agora que você fez mãe, eu não vou comprar. Assim, mas só que você é ingratidão. Você sabe que amanhã eu vou comprar o arroz branco. Falei assim, agora você é ingrata, porque eu faço tudo para ver você bem, para te dar tudo que você precisa, e você é ingrata desse jeito. Ela foi chorar lá em cima, acho, voltou, comeu o pão lá, rapidinho, subiu, daqui a pouco ela desceu, fritou uma calabresa e resolveu lá e comeu. Queridos, pediu perdão. A ira, que a gente fica bravo de vez em quando com algum comportamento, é o sentimento de Deus. Faço tudo para esse povo. Quantas vezes eles já desviaram da minha presença e voltaram e eu sempre socorri eles. Agora foram lá outros deuses, aí não. Até eles se desviarem, queridos. Até eles se desviarem. Não ouvir mais Deus. E não ficar na presença de Deus, se escravizar e pedir perdão era uma coisa. Era um fato errado. Mas quando eles colocou outro Deus no lugar, foi quando Deus tirou. Porque daí foi como assim, esse Deus não está valendo mais, vamos colocar outro. Deus tirou por causa disso. Quando colocamos outra coisa no lugar de Deus. Querido, não troca nada por Deus. Não troca nada por Deus, nada. Nada é compatível com Deus. Eu saí de casa agora e ia deixar minha filha lá, minha filha dormiu em casa. Fica aí, eu sei, com o seu marido, com o meu neto, eu estou indo para a igreja. Eu queria trocar. Minha carne, queria ficar lá em casa com o meu neto, com a minha família. Ela falou, não, eu vou arrumar minhas coisas também, já vou embora também. Não expulsei ela, falei, a casa é sua, fica à vontade aí. E eu estou indo, né? Não troca nada, querido. Não pense que domingos virão muitos. Domingos virão muitos. Só que não percam o domingo, o culto de domingo, para você consagrar a sua semana a Deus. A vida está fácil ou a vida está difícil? A vida está fácil ou está difícil? Está difícil. Imagina se você não consagrar ela a Deus, então. Não troque. Chegou você, sua família já tem que saber. Fala assim, se nós for na casa do Fernando, minha família sabe. Se for na minha casa, é 4h30, eu começo a me arrumar. Com eles lá. Aí, hoje 4h30, porque o culto é 6 hoje, né, pastor? Eu começo, é 6 hoje? Hoje é 6 horas, que 8 horas precisa toque de recolher, né? Todo mundo em casa. Então, hora que dá 4h30, eu começo a me arrumar. Vocês querem ficar aí? Ou quer ir com culto? O que vocês querem fazer? Eu tô saindo. Eu tô saindo. Por quê? Compromisso com Deus. Não dá para deixar de consagrar a semana, querido. Não dá. Não troque nada por Deus. Eu não estou dizendo, querido, você pegar um final de semana e visitar um parente, e passear, chegar tarde. Não estou dizendo isso, não. Um final de semana é uma coisa. Agora, se todo final de semana você quiser, todo final de semana você tem compromisso. Todo domingo você tem compromisso. Todo domingo você tem compromisso. Se você quiser, todo domingo tem um convite vindo de tudo quanto é lado. Tem um shopping para ir, tem um parque para passear, tem uma família que foi um churrasco. Todo domingo tem algo. O que você tem que ter decisão, escolha daquilo que é certo. Escolher aquilo que é certo. Não troque Deus por nada. Por nada. Não vale a pena. Aleluia. Eu perdi o número do versículo do slide que eu estou aqui. Deus levantou Ibissã, tribo de Judá ou Zebulon. A Bíblia não deixa claro de que tribo que ele é. Juiz de Israel, e julgou Israel por 7 anos. Deus levantou Elon, tribo de Zebulon, 10º juiz em Israel, e julgou Israel por 10 anos.
Deus levantou Abidom, tribo de Efraim, 11º juiz em Israel, e julgou Israel por 8 anos. Mais uma vez, os israelitas pecaram contra Deus e ficaram sofrendo por 40 anos nas mãos dos filisteus. Veio um dos juízes que é mais citado, um dos mais conhecidos da Bíblia. Os mais conhecidos dos juízes, claro, Samuel e Eli, né? Jefté, Gideão e Sansão. São os que são mais conhecidos. Débora e Baraque também se fala bastante, né? Dos mais conhecidos. E Sansão, ele foi escolhido, como o pastor sempre nos fala aqui, para começar a livrar Israel dos filisteus. Queridos, Deus chamou Manoá, o pai de Sansão, e falou: Sansão vai ser escolhido, vai ser separado. Eu tenho uma promessa e vou usar a vida dele. Mas claro que o livre-arbítrio ainda estava no coração de Sansão. Você pode ver que em todo o tempo Sansão peca. Quando fala descer, depois descer na casa dos filisteus, é porque ele desce no mapa. Ele é da tribo. Coloca lá para você ver. Deus levantou Sansão, tribo de Dan. Dan é essa tribo verdinha, bem no cantinho aqui, ó. Os filisteus ficavam aqui. Quando fala descer, é porque ele descia a terra. Se fosse falar assim, desceu, por que a Bíblia fala de vez em quando, desceu Abraão ao Egito? Porque o Egito está aqui, ó. Desceu. Né? Quando fala subiu a Jerusalém, Jerusalém está aqui, a tribo de Benjamim, Jerusalém. Quando fala subiu, é porque está aqui para baixo, subiu. Né? A posição do mapa. Por isso que eu estou colocando aqui, não é à toa, estou colocando sempre uma seta, norte e sul, para você ir colocando na sua mente. Norte e sul, porque nós vamos usar isso aqui lá na frente, daqui a pouco nós vamos usar isso. Né? Norte e sul, quando fala subiu, está indo ao norte. Quando fala desceu, está indo ao sul. Né? Quando fala norte, sul, leste, lado de cá. Oeste, pro lado de cá. Né? Então, é para você entender, se localizar. Lembrando que o tamanho da terra de Israel é equivalente ao tamanho das terras de Sergipe. Aproximadamente o mesmo tamanho de Sergipe. É muito pequeno. Parece que é grande, mas não é grande. O tamanho da terra de Sergipe. Tem 21 mil quilômetros quadrados. Cabe 410 Israel dentro do Brasil, para você ter noção. 410 Israel dentro das terras do Brasil. Em terras, estou falando, quantidade de terras, tá bom? Só para você entender, se você ainda não estudou essa parte. Não viu essa aula. Deus levantou Sansão da tribo de Dan, 12º juiz em Israel, e julgou Israel por 20 anos. Mas, queridos, Sansão nós sabemos que julgou daquele jeito. Era para ele julgar, era um líder, mas não se vê Sansão liderar uma junta militar. O Sansão também não era um testemunho. Se você pegar a história, Sansão não era testemunho, porque ele não fazia conforme Deus tinha pedido para que ele fizesse. Ele não se consagrou conforme Deus o separou. Queridos, algo que nós devemos falar é que Deus nos separa para um propósito. Mas cabe a nós querermos obedecer e executar aquele propósito. Ele não tira o livre-arbítrio, né? Muitos pastores, nós ouvimos muitas histórias de gente que são separados e vivem um propósito na presença de Deus. Quantas vezes você já ouviu falar? Fulano era bênção na mão de Deus. Nossa, como eu vi ele ser usado. E hoje se perdeu. Por quê? Porque o livre-arbítrio, as vontades da carne, não vigiou e se desviou da presença de Deus. Deus escolhe e faz uma história e te dá o privilégio de fazer parte com a sua chamada. É o privilégio de você fazer parte daquilo que Ele quer fazer na humanidade. Para nós é um privilégio ser servo na casa do Senhor. Mas nós devemos vigiar todo o tempo para a gente não se perca, para a gente não erre, para a gente não saia da presença de Deus. Sansão foi separado? Foi. A chamada dele está claro, ele foi chamado para um propósito, para começar. E ele executou? Executou, mas matou mais filisteus na morte dele, quando ele derrubou
o castelo, no templo dos filisteus, obrigado, do que em vida. Ele fez fez, mas eu penso que se Sansão tivesse escolhido fazer verdadeiramente tudo que Deus mandava, o sucesso dele tinha sido muito maior. Os relatos que nós teríamos na Bíblia eram de algo tremendo. Porque pensa nisso, querido. Sansão tinha uma força descomunal. Talvez até não tenha relato aqui de exército, porque Sansão fazia tudo sozinho com a força dele. Mas ele tinha que fazer ouvindo as instruções de Deus. E Sansão não ouvia Deus. Fazia do jeito dele. Sansão, basicamente, quando a gente olha a história de Sansão, o que é bem fazer? Fazer isso aqui? Então vou fazer desse outro jeito aqui. Ele até sabia o que era fazer, mas não fazia. Fazia tudo o contrário. Casou porque não era para casar. Vivia no meio da prostituição. Né? Ele não levava o chamado a sério. O chamado é algo sério, querido. Nós fazemos a obra de Deus. Imagina, querido, se nós formos uma carta errada de Deus. Se transparecer a nossa vida, se nosso comportamento, nosso testemunho for o contrário do que Deus é. Fazer diferente daquilo que Deus chamou. Sansão era para ser um testemunho vivo do poder de Deus. Mas era totalmente ao contrário. Porque não queria obedecer. Sansão foi o 12º juiz. Eu não vou entrar em muito detalhe na história, porque esse não é o foco. Só passando os juízes. E as palavras proféticas que eu vou falando aqui, querido, é o que Deus vai colocando no meu coração. Porque nós estamos estudando a palavra de Deus e não tem como nós pegarmos tudo aquilo que o povo hebreu viveu e não colocar alguns ensinamentos no nosso dia a dia. É um ensinamento para nós não cairmos, para nós não nos desviarmos da presença de Deus. Pode passar mais um, Jacão? Aí para você entender esse mapa, é um outro mapa, não é o mesmo, mas só para você entender de onde vieram todos os juízes, está vendo? Quando eu disse para você que cada hora era uma tribo, né? É o mesmo mapa, né, de Israel. Só que eu estou mostrando para você, aqui é o Mar da Galileia, aqui é o Jordão. Estou mostrando para você que todos esses juízes, cada hora veio de um lugar. Ninguém pode julgar, falar, mas tem algum predileto? Não tem predileto. Tinha corações disponíveis. Né? Quem está disponível, Deus usa. Deus usa quem está disponível. Fala amém, queridos. Tem alguém disponível aqui no nosso meio? Se você estiver disponível, Deus vai te usar em nome de Jesus. Obrigado. É um ótimo detalhe que você colocou aqui. Da mesma forma que José, quando teve um encontro com os irmãos, teve que ter perdão e o recomeço, né, dali para frente, da mesma forma foi Jefté. Quando ele foi chamado no meio dos anciãos, como eu li aqui, para ser colocado como juiz, a primeira coisa que ele teve que fazer é se consertar com a família. Né? Para ser um bom testemunho, querido, vamos arrumar as coisas que estão erradas. Arrumar as coisas que estão erradas primeiro. Né? A gente vem para Cristo, a gente vem tudo quebrado. Né? Tudo quebrado. Tudo quanto é... Quando eu vim para Jesus, era só Jesus. Não tinha nada, só Jesus. Tinha muita coisa errada que precisava arrumar. Muitas coisas foi instantâneo. Muita coisa é fácil a gente se desfazer. Muitas coisas, a carne clama, não permite nós fazermos instantaneamente, né? Muitas coisas da alma, nossa alma, querido, quando a gente vem para Cristo, a gente vem com algumas mágoas de algumas pessoas que fizeram mal no passado, e não é instantâneo quando você vem para Cristo, imediatamente aquela mágoa não existe mais. De fato, não é assim, não é dessa maneira.
Na ótica de Deus, sim. Na ótica de Deus, sim. Mas na ótica prática, não é assim. Muitas coisas eu falo assim, aprendi com Deus, mesma coisa que Deus me perdoou, vou perdoar também. Pronto, acabou. Muita pessoa já é prática, já resolve. E Deus começa a agir a partir dali. Muitas coisas, conforme eu vou conhecendo a palavra de Deus, eu vou acertando. Não é assim, Deus me amou do jeito que eu era, então eu tenho que amar Ele também. Uma hora Deus vai conhecer Ele também, né? Foi ele que errou? Vou lá pedir perdão. Foi ela que errou? Vou lá pedir perdão. Uma vez eu fui pedir perdão com uma pessoa que ela me devia e não me pagou. Aí eu fui cobrar ela, estava em situação financeira difícil. Falei, não vai ter jeito, vou ter que ir lá cobrar. Estou apertado, estou quebrado, eu preciso pagar a conta e o rapaz está me devendo lá. Fui lá na casa dele e falei assim, ô camarada, eu vim aqui para conversar daquela dívida lá, que você ficou de acertar comigo. Ficou bravo, xingou tudo eu. Esculachou eu, mandou embora de lá. Tá devendo para mim, ainda xinga eu. Fui embora. Cheguei em casa chorando para ela. Cheguei chorando. Você acredita, falou isso para mim. Passou o tempo, eu falei, mas foi ele que errou. Mas não está certo isso aí, porque ele é homem de Deus, também sou. Vou ter que acertar esse negócio. E fiquei aquele negócio na cabeça. Uma hora eu procurei ele de novo. Falei, ô fulano, quero falar sobre aquele assunto lá. Pode falar. Falei assim, não foi um mal entendido, deixa pra lá aquele assunto lá. Queria te pedir perdão. Foi ele que errou. Queria pedir perdão, porque eu só. Deixa pra lá esse assunto, não vai mudar nada. Isso aí, daqui a pouco. Tudo aqui se passa, deixa quieto esse assunto. Ele falou assim, se é perdão que você quer, você está perdoado, mas pode ir embora. Desse jeito que eu estou falando. Cheguei em casa chorando de novo. Você acredita que ele falou isso para mim? Depois essa pessoa veio ter uma morte muito, muito ruim. Depois disso eu fiquei tranquilo. Porque eu não tinha mais o que eu fazer. O problema era da pessoa com Deus, não era mais comigo. Ela não estava bem mesmo, né? Mas eu fiz a minha parte. Minha parte era aquela. Por isso, querido, quando você vem para Cristo, fica um monte de coisa errada. Mas quando você está em Cristo, não pode ficar errado. Tem que acertar. Tem que acertar, né? Se você não tiver como acertar, porque não sei nem onde está a pessoa, mas muita coisa, você nem sabe onde está a pessoa, sumiu. Fez um mal para mim, ou eu fiz um mal para ela, quero pedir perdão, mas ela sumiu. Então você vai na presença de Deus e fala, Deus, eu não sei onde está fulano, mas eu peço perdão por causa disso. Deus considera esse perdão e vai tirar o rancor do teu coração. Porque você teve princípio de fazer certo. Você não fez totalmente certo porque não foi possível. Mas o princípio estava certo. Eu quero fazer certo, só não peço perdão para ela porque eu não sei onde ela está. Mas tem que acertar. Tem que acertar. Jefté, para começar o ministério dele, ele falou, primeiro eu preciso ir lá na casa da minha família. Eles mandaram eu embora. Foi eles que me expulsaram. Mas eu vou lá pedir perdão e me acertar com eles primeiro. Né? Tem que ter princípio de Deus. De Deus. O nosso não vale, querido. O nosso não vale. Tem um resumo aí, Jacom? Acho que eu não sei o número desse slide aqui. Próxima aula eu vou colocar o número do slide, eu sei. É isso aí. Queria que você observasse, eu vou ler, você observa comigo. O que fala em Juízes, do 1 ao 2? Agora eu vou resumir todos os livros de Juízes, tá? Juízes do 1 ao 2. Muitas tribos de Israel não conseguiram retirar todos os habitantes de Canaã de suas terras. Os israelitas se esqueceram do Senhor e adoraram falsos deuses. O Senhor retira sua proteção e suas bênçãos dos israelitas. Eles são oprimidos por seus inimigos e clamam ao Senhor para que os liberte. O Senhor chama juízes para libertar os israelitas. No capítulo número 3 ao 16, o Senhor chama 15 juízes para ajudar a libertar as tribos israelitas das consequências de sua infidelidade ao Senhor. Entre eles, Débora, que liberta Israel da opressão dos cananeus, e Gideão, que destrói o altar de Baal e liberta Israel dos midianitas. Um dos juízes, Sansão, luta contra os filisteus, mas é capturado como resultado de suas escolhas erradas. Ele morre depois de causar um desmoronamento de um edifício sobre si mesmo e muitos filisteus. No capítulo 17 ao 21, Mica e os danitas criam santuários de dedicação
e adoração a ídolos. E uma concubina levita é maltratada e morta. 11 tribos israelitas se unem para lutar contra a tribo de Benjamim e quase as destrói completamente. Amém, queridos? Isso é o resumo dos livros de Juízes. Esse final, 17 ao 21, é algo que o pastor já colocou detalhadamente aqui, sobre a tribo dos benjamitas, que um certo homem pegou uma concubina e ela foi embora, ele foi buscar ela de volta, ela foi pedir pouso numa casa. Onde essa casa onde ela estava, o povo de Israel invadiram essa casa, pegaram essa mulher e violentaram ela a noite toda, vários homens. E ela veio morrer. Esse homem, muito desgostoso, pegou a mulher morta, colocou no transporte, no cavalo ali, e levou para a casa dele. Chegou lá, ele cortou ela em 12 pedaços e mandou um pedaço para cada tribo. O pastor colocou, estou resumindo aqui, o pastor colocou bem já essa história. Mandou um pedaço para cada tribo. Esse é o ponto que o povo chegou. Israel está igual o que foi feito com essa mulher. Não tem pudor algum. Não tem pudor algum. Então, isso foi o que aconteceu aqui. E aí o que aconteceu? Israel se levantou e guerreou contra a tribo de Benjamim. E quase acabou a tribo de Benjamim. Destruíram, mataram muitos homens de Benjamim, da tribo de Benjamim. Logo depois que o povo de Israel fez isso, a Bíblia diz que eles choraram. E disseram, em Gilgal eles choraram e disseram: nós destruímos nossos irmãos, quase acabamos com uma de nossas tribos. Quase acabamos com a tribo dos nossos irmãos, se arrependeram. Querido, não toma decisão na pressa, na correria, sem pensar. Porque pode ser ali mesmo que você vai arrepender. Só que tem coisa que você volta atrás. Tem coisa que não dá para voltar atrás mais. Já era, né? Não dá para voltar mais. Nesse caso aqui não dá para voltar. Essa semana aqui nós vimos tantas coisas terríveis. De quinta-feira à noite, sexta-feira de manhã. O irmão que trabalha na guarda ali sabe do que estamos falando. Várias ocorrências, né? A moça que foi encontrada morta lá em cima, acho que é no condomínio onde a Tamires mora, acho que é. Mais o professor que foi morto, tantas coisas terríveis. Ele era presbiteriano, né? Tantas coisas terríveis, queridos. Muitas coisas dessa aí são decisões precipitadas. O menino que matou a menina enforcada ali, eu cuidei dele na igreja. Que é suspeito de ter matado a menina, porque a irmã dele fala que ele ligou falando que tinha feito uma besteira, enforcado ela. Eu cuidei dele lá, quando eu cuidava da igreja aqui no Ipanema, eu cuidei do menino. Quanto que eu falei de Deus, quanto que a Ajuda falou de Deus para ele? Quanto? Lá atrás, há 5 e poucos anos atrás. Agora veio ver uma besteira dessa aí, ó. Tá foragido. Todo mundo falando, postando foto do menino, falando do menino lá, falando que o menino tem que morrer na cadeia, um monte de coisa. Claro que ele tem que pagar, não estou defendendo, não. O que a justiça determinar que ele tem que pagar, ele tem que pagar. Se for ele, né? Tanta coisa, querido, que aconteceu, né? Claro. Por favor, pastor. Glória a Deus, né, irmãos? Quando a gente observa esses relatos, né, principalmente em Juízes, nós estamos falando aqui de uma congregação de homens e mulheres santos, né, de pessoas de Deus. Olha o show de horror que termina o livro de Juízes, né? Mas aí quando a gente vem para a igreja, né, de Corinto principalmente, está um show de horror também lá, né? Um rapaz que se deita com a madrasta, o outro irmão que põe o outro leva para a justiça, está um show de horror. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que se uma liderança não tiver, né, uma liderança como era Paulo, não tiver ali uma mão de ferro às vezes, o povo de Deus fica um horror, né? Fica um horror a igreja, fica pecados ocultos, e o Espírito de Deus começa a cobrar. Em que sentido? Ele para de agir. Porque quando um de nós que fazemos parte da congregação, um de nós começamos a errar, nós vamos prejudicar toda a congregação. Que é isso, pastor? Mas a questão não é individual, é individual. Mas essa pessoa no meio, o Espírito de Deus tem nojo de um pecado não arrependido. Ele tem ânsia, ele odeia isso. Então, quando o Senhor começa
e vai da liderança também. Olha, minha mão está tremendo nesse assunto. De buscar a Deus e Deus começar a revelar, daí começar a vir do altar a correção, e quando essa pessoa não quer a correção, o próprio Deus tira e leva ela embora daqui. Porque a palavra dele fala que Deus não permitirá que essas pessoas que não querem, né, conserto, fiquem no meio do povo, do arraial. Deus leva embora. Quando não se leva embora, a pessoa insiste em ficar, e aí Deus já mostra para o líder que realmente tem um pecado gravíssimo, o líder chama, conversa, não quer conserto, o líder orienta da igreja a se afastar desse tipo de pessoa, como Paulo orientou. Paulo foi mais além. Paulo disse: expulsai vós expulsem para fora esse que não quer mudança. Esse que não quer mudança. Porque Deus vai tratando, vai falando. Por quê? O arraial de Deus, irmãos, Deus fala: eu já estou por aqui, com meu nome é difamado entre os povos por vossa causa. Meu nome é difamado, perdeu a fama por vossa causa. Que coisa! Um Deus santo falando isso. Meu nome é difamado entre as nações por vossa causa. Então, olha para o teu vizinho e fala: vigia. Vigia. Aleluia. É verdade, vigia. Claro, por favor. Você tinha erguido o dedinho, eu não tinha percebido. É que eu não levantei declaradamente. A paz, irmãos. A paz. Amém? Eu estava meio ali inseguro em falar, mas eu queria falar um pouco sobre Sansão, que às vezes a gente vê a vida de Sansão e ele cometeu vários erros. Mas eu estava meditando um pouco no livro de Juízes um tempo atrás e eu vi um documentário. O pai de Gideão, ele morava em Zorá. E mais embaixo dessa cidade tinha a cidade de Soreque e Timina, onde moravam os filisteus. Tudo que se fala lá em Timina e em Soreque ecoa lá em cima em Zorá. Gideão, ele nasceu um filho diferente, que não podia cortar o cabelo, né? Sansão não podia cortar o cabelo dele. Eu acho que com certeza Sansão passou um pouco de, talvez até, se fosse de hoje, de bullying. Porque quando Sansão vai arrumar uma namorada, arruma onde? Lá embaixo. Então tudo pendia a Sansão a descer para baixo. Era tipo você ter uma internet hoje, vamos dizer assim. Né? A internet te prende. A internet de Sansão era Soreque e Timina. As meninas de Israel não davam bola para Sansão. Mas as meninas de Soreque e Timina davam bola para Sansão. E isso atraía Sansão lá para baixo. E o pai dele recorreu: não, você tem que arrumar uma das filhas dos nossos irmãos, tal, mas cadê a menina? Que não aparecia. Então isso atraía Sansão ao pecado. Então às vezes nós temos que estar de olho nos nossos filhos, porque às vezes está lá na escola e eles estão sofrendo bullying. Filho de crente, crentinho. E eu passei por isso, irmãos, entendeu? Então a gente tem que estar de olhos abertos, atentos às nossas filhas e aos nossos filhos, estar orando para Deus quebrar isso, entendeu? Amém. Então é só uma observação só que eu estou passando a respeito desse juiz aí. E ele era um homem escolhido de Deus, né? Ele foi consagrado, tudo. Mas por um certo momento da sua vida, ele andou no pecado. E foi uma coisa terrível para a vida dele, né? Então a gente tem que vigiar também, nós como os pais, e nossos filhos também se vigiarem também. Não achar prazer lá em Soreque e Timina, mas achar um bom consolo em Zorá. Amém. Onde está o povo de Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Obrigado, pastor. Glória a Deus. Que coisa, né? Quando se fala de Sansão, mostra ele uma figura fortona, né? Glória a Deus. Então, querido, assim nós acabamos o livro de Juízes. Então, o que eu quero falar para os irmãos. Aí passou logo depois na Bíblia o livro de Ruth. Como eu disse, o livro de Ruth, ele é contemporâneo, mesmo tempo que estava acontecendo a história de Juízes, foi o livro de Ruth. Logo depois vem o livro de Samuel, né? O livro de Samuel, quem estava como juiz, já está no livro de Samuel, é o Eli.
Só que nós sabemos que Eli não foi um bom testemunho, porque Deus pediu que ele corrigisse os filhos, que não era exemplo, né, na presença de Deus, e Eli não corrigiu os filhos, né? Mas ele foi juiz e sacerdote em Israel. Depois o outro juiz, deixa eu ver se eu tenho aqui, que eu coloquei aqui, o outro juiz que veio depois foi o próprio Samuel, que está no começo do livro de Samuel. E tanto Eli e Samuel era de Efraim, ficava na cidade de, como chama? Eu falei o nome da cidade, vi o nome da cidade hoje, onde estava Eli, Siló, né? Siló. Obrigado, pastor. E eles estavam em Siló, ficavam em Siló. E foi já na gestão, depois, deixa eu explicar um pouco a história de Eli, para os irmãos que não sabem. Eli, ele não corrigiu os filhos e Deus tirou da família de Eli o sacerdócio, né? E os filhos de Eli praticavam ato sexual dentro da casa do Senhor. E comiam carne, parte que não era para ele comer, da parte que era oferta ao Senhor. E foi tirado o governo do sacerdote de Eli. E logo depois foi colocado Samuel no lugar, que foi consagrado ao Senhor. Ana, mãe de Samuel, consagrou. Estou resumindo porque os irmãos conhecem essa história, não preciso entrar no detalhe dela. E Samuel entrou no lugar de Eli, como 14º juiz. Eli, quando estava Samuel, quando estava cuidando do povo de Israel, como juiz, sacerdote e profeta, Samuel não conseguia ouvir o povo de Israel ficar pedindo um rei. Mas como foi esse pedido de um rei? Queridos, eu quero que você leia comigo, por favor, lá. Antes, eu quero ler uma parte ali com você no slide ali. Quero ler um pedaço para você. O povo de Israel pede para ungir um rei para eles. Por quê? Eu quero que você leia comigo antes ali. O povo escolhe um rei, que é um rei, né? O que levou Israel a querer um rei? Os fatores são externos. Embora a construção do texto bíblico aponte para o fato dos filhos de Samuel serem juízes corruptos, a real motivação do pedido está no final do verso 5º do capítulo 8. Abre aí, Samuel, capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8, versículo número 5. Olha o que diz a palavra de Deus. Disseram-lhe, o povo disse para Samuel: estás velhos, e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos agora um rei, e sobre nós, para que nos governe, como o tem todas as nações. Olha aqui para mim, querido. O povo de Israel estava falando para Samuel: Samuel, os seus filhos não andam no caminho como você anda. O mesmo erro do Eli está sobre a vida da família de Samuel também. Então, mas esse não era o verdadeiro motivo. Porque da mesma forma que Deus levantou o juiz Samuel, poderia levantar outro juiz depois. A motivação estava na parte B. Levanta para nós um rei, porque todas as nações têm. Nós queremos ter um rei físico no nosso meio também. Essa era a verdadeira motivação. Porque tinha acontecido com Eli, os filhos eram corruptos, mas o Samuel foi colocado no lugar de Eli. Da mesma forma que os filhos de Samuel não poderiam ficar no governo, Deus levantaria outro juiz. Esse não era o problema. O problema maior é que eles queriam um rei presencial, um rei físico. Queria ser como as outras nações. Queridos, nem tudo que tem na casa do seu vizinho serve para a tua casa. Nem tudo que tem na casa do teu amigo serve para a tua casa. A sua realidade é diferente, às vezes, das pessoas que estão à tua volta. Às vezes não dá certo, não é o mesmo remédio, né? O jeito que o seu vizinho, o seu amigo faz com os teus filhos, talvez na sua casa não vai dar certo fazer com os seus. Com os filhos deles, não vai dar certo fazer com os teus filhos. Você fazer com os teus filhos. Nem todo problema tem o mesmo remédio.
Mesma correção. Não. Você conhece teus filhos. Você sabe como você criou eles. Tua casa, você sabe como é tua casa. Então não fica olhando para a casa do vizinho. O povo de Israel falou, queremos um rei, todo mundo tem um rei aqui, nós queremos um rei também no nosso meio. Queridos, quando se sai da presença de Deus, fica arrumando desculpas. Fica arrumando outros fatos. Que verdadeiramente o que precisava era só ir para a presença de Deus. Era só isso que precisava. Não ficar arrumando outros fatos, arrumando outras coisas. A maioria das vezes, quando nós vamos, estamos acompanhando algumas famílias, e nós começamos a falar com essa família, para ela vir para os cultos, Deus quer te usar, vem para a presença de Deus, tudo aquilo que a gente faz, que é o corpo a corpo com a família, e a pessoa fica distante, não quer muito compromisso, logo nós vamos descobrir que tem outras coisas por trás. Ela fica arrumando desculpas, porque tem pecado que está oculto, tem coisa que precisa corrigir, não quer corrigir. Aí fica arrumando outra coisa. Não, mas se eu for para a igreja, eu vou arrumar compromisso lá, eu não tenho esse tempo, eu tenho que trabalhar. Não tenho esse tempo. Eu vou arrumar problema com a minha família. Cada hora inventa uma coisa. Mas, na verdade, é porque não quer compromisso com Deus. Mesma coisa aqui. Levanta um juiz para nós aí. Levanta um rei para nós. Como todas as nações têm. São tudo desculpa para ficar passando o tempo. Nós não temos tempo para passar tempo. Né? Nós não temos esse tempo para ficar passando tempo. Jesus está aí, querido. Nós temos que fazer a obra de Deus. O povo de Israel estava querendo desculpa. Seus filhos você está vendo aí. Samuel, seus filhos não são confiáveis. Então levanta um rei para liderar nós. Ia mudar alguma coisa? Nós vamos entrar agora nas histórias do rei daqui para frente. Você vai ver que não vai mudar muita coisa do histórico dos juízes. O problema é o mesmo, lá no deserto. É o mesmo. Não está olhando para a presença de Deus. Não estão na presença de Deus. O problema é o mesmo lá deles deles sofrendo no deserto por 40 anos. É o mesmo problema, desvio da presença de Deus. Que levantaram lá até deuses de ouro e coisa e tal. Quando for aqui na parte do juízo, é o mesmo problema que estava lá no deserto. Quando nós vamos entrar nos reis agora, você vai ver que os mesmos problemas continuam acontecendo. Qual que é o problema? Distância da presença de Deus. Não querem conhecer Deus verdadeiramente. Não querem compromisso com Deus. Vou ler só o final ali, por favor, Jacom. E nós já vamos parar aqui, porque já deu o meu horário. A pressão interna é resultado de uma pressão externa. Os filisteus haviam roubado a Arca da Aliança, na época de Eli. E após batalhas sucessivas, a Arca voltara ao povo de Deus. Estabelecidas na faixa costeira, ao sul da atual Tel Aviv, capital de Israel hoje, vindos da região do Mar Egeu, eles se estabeleceram e ampliaram suas fronteiras. A superioridade bélica dos filisteus é atestada pelo simples fato deles dominarem a arte de moldar o ferro, produzindo armas mais eficazes que as de bronze, que eram as mais comuns. A superioridade filisteia, no primeiro período da monarquia, é somada aos desejos da expansão de seus territórios. Queridos, os filisteus vêm contra Israel, muito forte com os poderes bélicos deles e querendo conquistar terra. Isso pode ser, essa pressão de guerra que estava sobre Israel foi também um dos fatos que eles queriam um rei que liderasse no meio como os outros reis eram, no meio da guerra. Coisa que eles precisavam confiar nisso. Eles tinham um Deus que não permitia, que tinha histórico, queridos. Ali atrás que Deus estava fazendo, alguns anos atrás eles tinham histórico de Deus livrando. Mas por um momento eles queriam um rei que achava que isso ia resolver, talvez de medo dos adversários. Essa pressão toda fez eles pedirem um rei. E daqui para frente nós vamos começar a estudar, após esse pedido de um rei, o que aconteceu. Saul foi ungido rei, e daqui para frente nós vamos falar um pouco sobre os reis. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Alguém tem alguma pergunta para falar sobre o assunto ou quer escrever? Nós respondemos também.
Se eu não souber, eu vou perguntar para o pastor, que ele sabe. Se eu não souber, nós vamos atrás da resposta, querido. Por que nós estamos falando detalhadamente? Eu falei para os irmãos semana passada aqui. Eu não tenho data, nós não fechamos uma data para acabar o estudo. Eu quero formar uma ideia na tua cabeça, para que qualquer culto que você ouvir aqui, você tenha clareza na tua cabeça do que nós estamos falando. Quando você pregar Gideão agora, penso que quem está participando dessa aula, penso que vai ter uma visão melhor de Gideão. Quando falar, não, Gideão não, já sei que é Gideão. Ele foi um dos juízes, vai entender melhor a história. Porque o pastor não tem condição de vir aqui num culto, 1 hora e meia, e detalhar para você a história do que está acontecendo. Mas agora você vai ter uma visão, né, do que está acontecendo. Esse é o nosso intuito, que você conheça mais da Bíblia. E através da palavra você seja liberto e cheio da presença de Deus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Pastorzão, por favor. Amém. Que maravilha, né? Aleluia. Irmãos, é uma geração que se levantou, né, nessa época aí dos juízes. Dá para pôr lá, Juízes capítulo 2, versículo 10. De repente, os pais deixaram de vigiar. Como Deus já puxou nossa orelhinha de manhã, né, principalmente nossas criancinhas, não vamos vestir nossas crianças para vir na igreja com a roupa que, se fosse nós adultos, viríamos. Então, a santidade começa desde pequenininho. Não, pastor, é criança, mas é consagrada a Deus, porque Deus nos deu a nossa criança para ser santa na presença dele. Então, em Juízes capítulo 2, versículo 10, olha ali o que aconteceu. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, ou seja, geração dos bons costumes, geração de homens e mulheres de Deus que morreram, e levantou, né, e outra geração após eles se levantou. Então imagina você, papai e mamãe, desde pequenininho você está deixando seu filhinho um pouquinho mais solto, eles vão crescer. E vai crescer e aí levanta outra geração, e é o que diz o texto, que não conhecia o Senhor. Qual é o princípio, né, da sabedoria? O temor do Senhor é o princípio da nossa sabedoria. Então, quando não se tem o temor de Deus, levanta uma geração que não conhecia o Senhor, ou seja, que não temia a Deus mais, né? E nem tampouco as obras que fizeram em Israel, porque, como aquela frase, né? Tempos fáceis formam seres humanos fracos. Tempos difíceis formam seres humanos fortes. E hoje eu vou dizer, né, sou cônscio do que eu vou dizer. Nós estamos, por mais que a vida é difícil às vezes, mas nós estamos por muitas décadas vivendo tempos fáceis. Você quer comer um frango? Você vai ali e compra. Você quer comer uma carne? Você vai ali e compra. Quer comer um doce? Vai ali e compra. Então hoje nós estamos vivendo por muitas décadas tempos fáceis. Abre a sapateira, tem chinelo, tem sapato. Abre o guarda-roupa, tem vestes. Nossos antepassados não tinham. Para comer um frango era o que fazer. Mistura, fim de semana e olha lá. Eu não lembro quem disse aqui que a melhor data era Natal, que comia um pouquinho melhor, né, que tinha saudade do Natal. Hoje, se você quiser fazer uma ceia de Natal, você já faz já, no churrasco. É isso, é aquilo, é tanta comida, né? Então, nós estamos vivendo há muitos dias tempos fáceis, sim, né? O que está difícil? Está difícil a gente entender e inculcar dentro de nós que nós dependemos de Deus para tudo, é o mesmo Deus ainda. E nós temos que formar os nossos filhos, né, buscando a presença de Deus. Eles vão ser tirados sarro na escola por ser filhos de crente, por ser diferentes, vão. Mas e daí? O importante é que quando eles crescerem, eles vão ser bons homens e mulheres de Deus, na presença de Deus. Então cabe a nós a formar, desde pequenininho, o caráter dos nossos filhos. Esses dias eu
surpreendi a Duda, falei, Duda, você está cheia? Ela regalou os olhos. Ela falou assim, tô. Eu falei, então vem cá. Levei ela lá atrás, dobrei os meus joelhos e falei, ora pelo seu pai. Ela, posso orar baixinho? Eu falei, pode, o importante é você orar. Colocou a mão na minha cabeça e orou por mim. Por quê? Porque ela aprendeu a orar. E assim como o pastor Fernando, né, estimulou a Nicole, então faça isso com seus filhos. Vão para a guerra. Filho, você está cheio? Tô. Ora pela mamãe aqui. Dobra o seu joelho e vamos envolver os filhos, nossos netos, né? Porque faz parte do pacote. Deus dá estratégia para nós, a gente está dentro da nossa casa e a gente fica aleatório tudo isso, né? Então vamos trazer eles, né, sem impor, porque tudo que é imposto não vira nada, né? Não é por força nem por violência. Mas vamos trazer eles na presença de Deus, fazer eles orar por nós, e assim nós vamos crescendo na graça e no conhecimento, né? Vamos estar de pé? Ah, não, está de pé não, fique sentadinho ainda aí. Não tem versículo? Ah, então vamos estar de pé, pronto. Aleluia. Hoje o nosso culto começa às 18 horas. As irmãs, que, né, todo o homem é assim, né? Já põe a roupa, pum, já vamos para a igreja. As irmãs já é mais diferente. Minha esposa lembrou ontem, né? Em casa é 3 mulheres, né? E eu tinha que abrir a igreja. Sempre ter essa responsabilidade, chegar mais cedo a abrir a igreja, né? E aí eu falava, amor, chama Uber, liga por mão para uma irmã que eu estou indo. E deixava elas e ia para a igreja. A responsabilidade. Então as irmãs hoje, o pastor falou, 4h30 o senhor começa a arrumar? 4h30. Então, quem estiver em casa aí, vocês vão para a igreja, o que vocês querem fazer? A minha família já sabe, já, né? Domingo, né? Meu pai costuma, às vezes, vir, mas outro dia, porque domingo já sabe. Estou lá no quarto, meditando, lendo, não dá para dar muita atenção, mas os outros dias a gente conversa, bate papo, dá risada. Deus em primeiro lugar. Deus seja louvado. E hoje às 18 horas nós vamos estar aqui. Aleluia, para também as consagrações hoje vai acontecer e a entrega, né, das carteirinhas, que algumas já chegaram, outras eu vou pegar com a Michele, né? Os diáconos, as diaconisas. Aqui tem as nossas carteirinhas que vai ser entregue hoje. Isso aqui é do pastor Rodrigo, que está bonito. Sempre sorridente, né? Aí atrás aqui tem... essa carteira credencia o seu portador a prestar assistência religiosa nas entidades civil e militares de internação coletiva. Constituição Federal, artigo 5º, liberdade do culto. Então, vale a entrada em hospitais e presídios. O portador pode também exercer capelanias, de acordo com a Lei Federal 8.212, de 24/7 de 1998. Então, está aqui as carteirinhas que vai ser entregue hoje. E chegar na Santa Casa, na Humanitária, ou qualquer presídio, apresenta a carteirinha e entra para dentro para fazer a obra de Deus. Amém, meus irmãos? E devagarzinho nós vamos agora reorganizando a igreja, né, nessas questões aí, e Deus vai dar a vitória. Deus vai dar a vitória, né, Sama? Como que é? A Mariana que sabe, Deus vai dar a vitória, Deus vai dar a vitória. Né? Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por esse dia, pelo Senhor ter nos abençoado até aqui. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E queremos, ó Pai, que o Senhor nos dê um rico domingo, um almoço com as famílias, ó Pai, abençoados. Nesse momento, ó Deus querido, de crise, mas a pior das crises é a crise existencial de acordo com o pecado. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor usou aqui os seus filhos para trazer ensinamentos, ó Pai, em todas as classes. Abençoa o irmão Val e a irmã Marília que está de viagem, que o Senhor preparou para eles, que o Senhor guarde a vida deles, guarda a vida de todos os teus filhos que não puderem estar aqui e traga a sua igreja, Senhor, à noite para cultuar o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus e a doce comunhão do Espírito Santo continue com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe.
É um cafezinho que a senhora preparou ali? É? Olá, meu nome é Isabela. Sou da comunidade evangélica Amor Ágape. Você já se inscreveu no... Não? Então se inscreva, ative o sininho e deixe seu like. Curta também nossa página do Facebook e no Instagram. Beijinhos da Isa. Ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos